lá. Hoje a gente está na etapa média final das doenças inflamatórias intestinais. Então, recapitulando, 3 grandes. Doença de Crohn, que é assim, vou falar muito na aula, retocolite ulcerativa, e aquele terceiro, né, que a gente chama de colite indeterminada, que representa cerca de 10% das DIs, que ora ela tem características de doença de Crohn, ora características de retocolite, ora das duas, confunde muito a cabeça da gente. Vocês vão ver a importância dela daqui a pouquinho, que eu vou falar alguma coisa de colite indeterminada. Falei dos exames laboratoriais para vocês, da anemia, que pode dar, albumina baixa. Eu falo que se você pegar a tabela periódica dosando a prata, a arginina, molibdênio, ácido fólico, chumbo, mercúrio, tudo é baixo nesses pacientes, principalmente na doença de Crohn. Mas, porém, nos exames de sangue tem o aumento das provas de atividade inflamatória, que vocês veem muito isso lá na reumatologia. O VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, a proteína C reativa, o PCR, e a gente também acaba se apropriando, utilizando muito dessas provas de atividade inflamatória, não muito para o diagnóstico, lógico que também ajuda, mas principalmente para o segmento do paciente, para você saber se ele está num período de acalmia, um período de exacerbação, atividade da doença. Lógico, você vai utilizar a clínica, se ele está tendo dor, diarreia, emagrecimento, anemia no hemograma, mas a gente também pode e deve lançar mão das provas de atividade inflamatória, para não ter que submeter toda hora, muitos momentos, a colonoscopia, que seria o padrão ouro, né? Um exame bem interessante, o melhor exame, diga-se de passagem, para fazer diagnóstico e acompanhamento, mas como é um exame muito invasivo, a gente deixa em situações mais pontuais. A gente acaba utilizando muito as provas de atividade inflamatória. Mas vamos hoje falar um pouquinho sobre a endoscopia. Quando eu falo endoscopia, gente, eu estou falando colonoscopia, na verdade, tá? Que às vezes vocês vão confundir com a endoscopia digestiva alta, e vocês vão falar, mas espera aí, vão fazer endoscopia digestiva alta numa colite, na retocolite, lá no reto, no sigmoide, no ascendente, no transverso? Não, eu estou falando endoscopia de uma forma geral, seria a colonoscopia, porque eu já falei dos aspectos laboratoriais, clínicos, falei do trânsito intestinal, mostrei foto de tomografia agora, semana retrasada, e agora eu vou falar propriamente dito na endoscopia, na colonoscopia, com a biópsia. Às vezes vocês me perguntam se eu faço endoscopia nas doenças inflamatórias intestinais. Eu faço em todos os pacientes portadores de doença de Crohn. Uma vez eu fazendo o diagnóstico de Crohn na colono, ou no matomo, ou no trânsito intestinal, qualquer forma que seja, que eu fiz esse diagnóstico de Crohn, eu faço sim, a endoscopia digestiva alta, que a gente está falando de uma doença Crohn, que pega da boca ao ânus. Então, eu quero ver o esôfago, eu quero ver o estômago, eu quero ver o duodeno, eu quero estudar, porque esse paciente pode ter Crohn, sim, mais alto. Agora, se for um paciente portador de retocolite ulcerativa, eu não faço endoscopia rotineiramente. Eu só faço se o paciente tiver sintoma. Se ele tiver uma queixa de refluxo, se ele tiver uma queixa de dor epigástrica, então ele tem que ter queixa, porque a retocolite não vai pegar o meu estômago, não vai pegar o meu duodeno, o meu esôfago. Se tiver sintoma, é outra doença que ele está tendo junto com a retocolite, tá bom? Opa. Aqui é uma fotinho, gente, mostrando para vocês uma colonoscopia, possivelmente de um paciente portador de doença de Crohn, porque ele apresenta essas erosões aftoides. Vocês estão vendo? Dá para? Estou compartilhando a minha tela, tá certinho aí para vocês, gente? Vocês estão vendo? Sim, professora. Então, esse possivelmente eu acharia, se eu visse essa colonoscopia, lógico, a gente vai associar a clínica, laboratorial, outros exames de imagem, às vezes mesmo fazendo isso vai ficar na dúvida da colite indeterminada, mas eu apostaria em Crohn.
por ter essas úlceras aftoides. Vocês estão vendo que parece aftas, né, no cólon ou no ilho, onde quer que seja essas úlceras, entremeadas, lembrem, de mucosa normal endoscopicamente, que é uma coisa característica da doença de Crohn. Já a retocolite, o acometimento é superficial, porém contínuo. Então, isso é muito importante para vocês saberem e lembrarem disso. Já esse paciente aqui, talvez eu postaria mais numa retocolite ulcerativa, porque o acometimento é contínuo, tá? Principalmente, não sei se está tão superficial, mas ele é contínuo, ele está pegando toda a mucosa e ele está tendo pontos de sangramento. Então, quem dá mais sangue nas fezes, como eu venho falando para vocês há uma semana atrás, ou duas, sei lá, é a retocolite ulcerativa. Esse daqui, fiquei na dúvida mais ainda. Eu posso ter uma retocolite, porque parece que é contínuo, embora um segmento ou uma porção aqui parece que está mais acometida que a outra, mas parece que tem umas úlceras mais profundas, recobertas por fibrina. Quando a gente tem esse padrão mais de úlcera, vocês estão vendo que aqui não tem tanto, é um padrão inflamatório, irritativo. Aqui um padrão de úlcera, a úlcera é mais profunda, pode ser transmural, pegar toda a espessura da parede desse intestino delgado, desse cólon, lembra muito mais a doença de Crohn. Vocês não são, ou de forma alguma, obrigados a estar sabendo isso que eu estou falando, é mais realmente para ilustrar a aula. Esse eu postaria mais em Crohn. De novo, úlceras, vocês estão vendo aqui uma úlcera, uma outra úlcera, uma úlcera profunda, uma úlcera contínua, longitudinal, aparentemente entremeado por mucosa, também normal endoscopicamente. Então, eu vejo uma úlcera aqui, isso é fezes, tá, gente? Antes que vocês me perguntem, é cocô. Então, a gente está vendo fezes, eu estou vendo áreas aparentemente normais endoscopicamente, entremeadas por áreas de úlcera. Aqui eu estou vendo possivelmente também uma doença de Crohn com pólipos, pseudopólipos, que a gente fala. Existem os pólipos, fazia parte da grade curricular de vocês, pólipo de cólon, né, pólipo de estômago, pólipo pode existir em qualquer órgão oco, inclusive na vesícula, né, útero também, mas esse é um paciente possivelmente portador de Crohn, por essas úlceras profundas, e esse paciente está apresentando pólipos, que são essas bolotinhas, esses tumores, né, que podem ser benignos e que podem sofrer processo de displasia e poder virar um câncer, né, a neoplasia no futuro. Professora, aí no caso seria uma doença de Crohn não tratada, né? Não tratada, ou tratada de forma incorreta. Não é isso que a gente quer, de forma alguma. Não é isso. O tratamento, o objetivo, ainda bem que você já lembrou, que eu sempre esqueço de falar isso. O objetivo do tratamento, lógico, que é a melhora clínica. A gente vai se basear muito pela melhora da sintomatologia, da diarreia, do sangramento das fezes, na retocolite, da dor abdominal, do emagrecimento, da melhora dos índices hematimétricos, melhora desse hemograma, olha aí, hemato, podendo fazer uma questão junto com a gastro, né? Anemia e doença inflamatória intestinal. Então, a melhora, sim, a gente quer isso. Mas o objetivo hoje principal do tratamento, se um dia eu não vou perguntar isso na prova, mas é a remissão endoscópica. É você passar o aparelho de cólon e ver liso, ver uma mucosa de cólon ou de ilho, na doença de Crohn, totalmente normal. Aqui, ó, isso é uma mucosa, só para vocês terem uma ideia, de ilho terminal, uma aproximação, parece uma foto do iPhone, né? Vocês estão vendo praticamente as vilosidades intestinais do ilho, totalmente diferente disso daqui. Isso pode ser um ilho, não sei falar para vocês se é ilho, mas olha que eu estou vendo úlcera e eu estou vendo pólipo. Olha aqui, ó, totalmente normal esse ilho. Era isso que eu queria ver num tratamento de um paciente com, por exemplo, doença de Crohn. Aqui eu peguei esse vídeo, vamos ver se eu vou conseguir passar para vocês, tá?
Eu peguei da internet, são alguns vídeos, tem 2, se eu não me engano, de doença de Crohn, e um de retocolite ulcerativa de uma forma mais grave, uma apresentação mais importante. Aqui eu vou focar principalmente no ilho, vocês estão vendo, aqui né, a fotinha vai falar do ilho. Então, se tem acometimento do ilho, esquece. É doença de Crohn, ponto final. Se esse paciente tem uma fístula, até que prove o contrário, é Crohn e ponto final. Porque eu posso perguntar, estou pensando em perguntar, inclusive numa questão de alta taxonomia, a vocês agora no segundo bimestre, que é daqui a alguns dias, né, Isabela? Acho que é dia 31 de maio, está próximo a nossa prova. Ou comecinho de junho, eu posso dar um caso clínico. Eu, infelizmente, não tenho como mostrar o vídeo, mas eu posso falar que é um paciente de 20 a 40 anos, com uma diarreia crônica, que apareceu umas feridinhas no bumbum, para vocês pensarem em fístula, posso pedir uma hipótese diagnóstica, posso pedir um tratamento. Então, assim, tem muita coisa para a gente pedir dessa aula. Então, eu vou estar mostrando o vídeo, vamos ver se ele não vai travar, e eu vou comentando alguma coisa para vocês. Esperar um pouquinho, aqui, ó. Então, esse é o ilho, tá, gente? O intestino delgado do paciente. Eu já introduzi, ó, uma úlcera aqui, ó. Úlcera, aqui embaixo tinha uma outra úlcera. Então, quando a gente tem, e tudo no ilho, úlcera entremeado por mucosa, úlcera, entremeado por mucosa normal endoscópica, úlcera, é doença de Crohn. Esse aspecto salteado que eu já falei a vocês. Úlcera, aqui em cima, aqui, e ele, ó, bile, tá? Esse verdinho, o amarelinho é bile, e ele já há uma úlcera aqui, ó, e uma menor, outra aqui, e olha aqui, a fibrose. Vocês estão conseguindo ver essas traves de fibrose? Conseguem, pessoal? Sim, professora. Bem, e o que essa fibrose pode evoluir no futuro? Que pode estar até já acontecendo aqui? Estenose. Lembra que eu falei para vocês que a doença de Crohn é que tá ruim, né? A gente fez essa aula 2 semanas atrás, que a doença de Crohn pode dar um padrão inflamatório. Eu tô vendo um padrão inflamatório. Essas úlceras são padrões inflamatórios. Pode dar fístula. Dificilmente eu vou ver fístula na colonoscopia, eu vou ver no hematomo, eu vou ver no exame físico, que eu mostrei lá do bumbum, região perianal, perineal do meu paciente, e a doença de Crohn pode evoluir com estenose, depois de fibrose crônica. Vai fibrosando e vai dando esses traves de fibrose com evolução para estenose. Ele vai estar saindo aqui na válvula ileocecal. A válvula já está quase, saída da válvula. Conseguiram ver o que é a válvula? A válvula aqui, ó, essa boquinha, aqui é o seco, e a válvula, na verdade, é esse gordinho amarelado e o buraquinho, né, a boca da válvula, por onde a gente introduz o aparelho para entrar no ilho, é bem aqui nesse buraquinho. Beleza? Deu para entender esse vídeo, gente? Sim. Ó, uma outra apresentação também de doença de Crohn no ilho, vocês já comecem a ver que tem uma úlcera, tem um pólipo, aqui como eu já mostrei, de novo também pólipo, úlcera, entremeada por mucosa normal endoscopicamente, que é essa mucosa aqui, na qual eu vejo os vasinhos, eu falo que é igual ver as veinhas do braço, a gente vê por quê? Porque aqui tá fino. Então, se tá fino, não tem processo inflamatório, eu acabo vendo esses vasos. Vocês percebam que na região de úlcera há um apagamento desse padrão vascular, porque é um edema, né, um processo inflamatório dessa mucosa que me impede de visualizar os vasos da submucosa. Professora, acho que tem alguém pedindo para a professora para aceitar. Opa, pede para pedir de novo, aqui não está aparecendo para mim nada ainda. Ó, regiões de úlcera, que às vezes eu não vi que eu estou aqui no vídeo, regiões de úlcera, e esse vídeo dá uma pausa. Ó, úlcera de novo, úlcera aqui em cima, normal. Úlcera, normal, olha essa úlcera aqui gigante.
Úlcera também, pode às vezes até sangrar, vocês estão vendo, uma úlcera importante, mas aqui embaixo, nessa face aqui é normal. Vixe, ninguém está pedindo ainda para entrar. De novo, úlcera. Olha essa também, parece umas comidas. Vai saber se aqui é uma região de estenose. Olha a válvula agora, vocês viram? A saída da válvula, ela estava toda machucada. Olha que ela sangra, né? Tem até aqui também. E aqui já é o cólon ascendente, digamos, mas a válvula ali. Agora eu vou mostrar a vocês uma de retocolite. Começando pelo ilho, isso é mucosa de ilho normal, e vocês vão ver que ele vai percorrendo o cólon e vai aumentando a intensidade inflamatória da retocolite. Geralmente não é isso que a gente vê, que eu acabei achando esse de retocolite grave, vocês vão ver que é bem intenso. Esse é o ilho. Normal, não tem nenhuma ferida, nada, ó, válvula, ó. Normal, ilho. Seco lá no fundo, cocô, tá vindo já pro cólon ascendente, tirando o aparelho, gente, para vocês entenderem. Fezes, que às vezes acaba acontecendo. Cólon ascendente, fezes. Vocês estão vendo que o cólon ascendente é poupado, né? Não tem atividade inflamatória, pelo menos macroscopicamente. Isso daqui é tudo resíduo. Não é da doença, é resíduo do paciente. Para mim, até então, normal. Enroscou na câmera aqui um pedaço de cocô, possivelmente. Ó, começou. A gente vai perceber que daqui em diante vai começar a ter esse apagamento dos vasos da submucosa e vai começar a ficar inflamado. Lembra até um pouco aquele Crohn que eu mostrei para vocês. Isso é área de atrofia. Tudo cólon, repito, tirando o aparelho em direção ao reto, ao ânus. Mas o acometimento maior dele tá lavando para tirar aquele cocô. O acometimento maior, aí ó, mais inflamação, ela vai se intensificando. Às vezes confunde mesmo com doença de Crohn, mas vocês estão vendo que ela ocupa a parede, né, de uma forma geral. Tem sangue mais fácil do que daqueles outros vídeos da doença de Crohn. Tá dando uma embaçadinha na câmera, olha que importante, essa atividade inflamatória. Imagina a diarreia, números de sangramento, então, eu repito, vocês estão vendo que intensifica, olha isso, em direção ao cólon esquerdo, por isso chama retocolite, lado esquerdo, lado direito, que é o cólon ascendente, vocês viram que era poupado. É uma retocolite bem importante. Beleza? Deu para entender mais ou menos? É isso que a gente vai ver na colonoscopia. E sempre, de preferência, colhendo biópsia, colhendo fragmento, para você realmente ter uma outra, um outro fator que vai contribuir para o diagnóstico. Você tem a visão colonoscópica, que é a macroscopia, mas na microscopia, eu também vou ter indícios, se é mais de retocolite ou se é mais de doença de Crohn. Voltando, né, padrão da doença de Crohn, a doença de Crohn estenosa, retocolite não, doença de Crohn fistulisa, porque é transmural, eu ensinei a vocês de uma forma mais grosseira, que retocolite não, e o padrão inflamatório de ambas, que, por exemplo, a gente está vendo uma região de estenose, de doença de Crohn. Então, cólon normal, de Crohn, que é uma feridinha entremeado por mucosa normal, e da retocolite, que é um padrão mais superficial, porém contínuo, com sangramento. Esse daqui foi colocado como doença de Crohn, essa úlcera comprida, longitudinal, em região de transverso. Transverso tem a luz bem triangular na colonoscopia, vocês estão vendo aqui, ó, esse triângulo. Pode ser uma doença de Crohn, né? Vocês estão vendo uma úlcera entremeada por mucosa normal, de novo úlceras longitudinais,
úlceras com pseudopólipos, que eu já apresentei a vocês. Além da colonoscopia, principalmente, eu acho que talvez até exclusivamente, para a doença de Crohn, eu lanço muito mão de 2 outros exames que eu acredito que vocês já ouviram dizer. Para retocolite, não vejo necessidade de eu estar fazendo esses exames. Por quê? Basicamente, a enteroscopia e a cápsula endoscópica são exames para visualização do intestino delgado. Falei isso já para vocês, que a endoscopia digestiva vai chegar até a segunda porção do adenal e a colonoscopia até o ilho terminal. Então, tem uma grande parte do delgado, isso eu falei na aula de HDA também, colonoendoscopia. Então, tem uma grande parte do delgado que nem por cima eu vejo e nem por baixo na colonoscopia eu não vejo. E se eu tiver, há vários pacientes com doença de Crohn no jejum. Quem que vê jejum? Nem a endoscopia, nem a colono, que vai chegar até 10 centímetros distais do ilho. Eu posso fazer uma colono normal, endoscopia normal e falar que é síndrome do intestino irritável? Não. Se esse paciente tem anemia, tem emagrecimento, tem PCR aumentado, como que eu vou falar que esse paciente está com intestino irritável? Então, você pode e deve lançar mão desses 2 exames, que são basicamente para ver intestino delgado. Enteroscopia, o próprio nome fala, né? Escopia é ver o intestino delgado. É uma colono, na verdade, e que ela consegue chegar até lá no intestino delgado, propriamente dito, lá no jejum. Por exemplo, que eu vou ver essas úlceras aqui, ó, aftoides, tão discretas, não tão importantes, mas existem, vão fazer biópsia, bem bacana, é uma colono, na qual você vê esse delgado e consegue fazer a biópsia. Infelizmente, a gente não tem aqui em Prudente nenhum serviço. Se tiver uma alta suspeita, tem que encaminhar Londrina, Rio Preto, São Paulo, Campinas, qualquer outro local. Mas a cápsula a gente tem. Vocês já ouviram dizer desse exame da cápsula endoscópica? Alguém já ouviu dizer? Não. Não? A gente tem aqui em Prudente uma cápsula, como vocês estão vendo, né? Parece uma cápsula. O paciente vai engolir essa cápsula e ela vai fazer um vídeo. O paciente fica com um aparelhinho, igual aqueles, eu estou fazendo como se vocês estivessem vendo, igual aquele aparelhinho cardiológico, sabe quando coloca o holter, mapa, tal, que fica assim na cintura? Por Bluetooth, né? Imagino que é por Bluetooth. Esse paciente engole. Essa cápsula tem dentro dela uma câmera, vai filmar todo o seu trajeto do seu tubo digestivo e essas imagens vão ser passadas para essa bolsinha. Não tem fio, tá, gente? Vão ser passadas para essa bolsinha. Depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, não sei, depende da velocidade do trânsito intestinal desse paciente, ele vai evacuar essa cápsula, né, jogar fora, lá no vaso do banheiro dele, e o paciente vai levar essa bolsinha pro gastro. E a gente, por cabo de USB, vai pegar essas imagens, tá? Vão ser passadas para o computador. Então, você vai ver regiões de sangramento, você pode ver região inflamada, você vai poder ver pólipo. Tivemos recentemente uma paciente no HR, da hemato, que ela fazia anemia. E a hemato pede endoscopia, colono, pesquisa Crohn, pesquisa úlcera, pesquisa aquilo, cortou a menstruação, bloqueou a menstruação dela, achando que era também fluxo menstrual, não era, e nada, mas anemia com transfusão sanguínea. Pedimos a cápsula aqui em Prudente, ela conseguiu fazer, não lembro se foi o Frei que pagou, se ela fez, tá? Porque é um exame que custa cerca de R$5.000, a cápsula endoscópica, que tinha um pólipo no jejum dela, que esse pólipo estava sangrando. A encaminhei para São Paulo, para o HC, lá na USP, e foi feita a polipectomia via enteroscopia. Depois disso, nunca mais ela teve anemia. Era um sangramento contínuo, pequeno, que ela não via sangue nas fezes, mas que toda hora levava a anemia. Então, a importância desses 2 exames, tanto a enteroscopia quanto a cápsula endoscópica, repito, é para ver região de delgado, extremamente importante para a doença de Crohn. É um exame não invasivo, todo mundo adoraria fazer, né? Não tem que fazer o preparo de colono, não tem o risco de uma colono, o desgaste, o estresse de uma colono,
mas é um exame salgado, né, cerca de R$ 5.000, se bobear até aumentou com essa subida do dólar, e a desvantagem, além do alto preço, não faz a biópsia. Então, se você precisar fazer a biópsia, você tem que pedir a enteroscopia para o seu paciente. Quando você faz a colono ou a enteroscopia, você colhe fragmento e pede para o patologista essa biópsia. Existe uma tabelinha, não quero chamar a atenção dessa tabela, tá, de forma alguma, mas o que seria interessante a gente lembrar? Abscesso de cripta é uma coisa que a gente vai ver, o patologista vê e descreve. Muito comum na retocolite. E o padrão de granuloma, existe outras doenças granulomatosas, não é somente a Crohn, doença de Crohn, mas é mais comum na doença de Crohn. Então, lembrar do abscesso de cripta na retocolite e lembrarmos do granuloma não caseoso da doença de Crohn. Se vocês forem ler, isso é o patologista, tá, gente, é microscópio. Se vocês forem ler em livro um pouco mais antigo, eles vão falar que o granuloma não caseoso é patognomônico da doença de Crohn. Não existe mais isso. Por exemplo, uma infecção intestinal por uma bactéria chamada Yersinia enterocolítica, que eu vou dar, inclusive, vou falar sobre diarreia, sobre essa bactéria na próxima aula, se eu não me engano, ela pode dar na biópsia isso daqui. Então, não é mais exclusivo, patognomônico, digamos, da doença de Crohn. Mas uma vez você suspeitando de doença de Crohn e o patologista vendo isso, é bem provável que seja mesmo doença de Crohn. Existe uns exames de sangue também, que vocês sempre querem pedir lá no ambulatório, que são exames de sangue fáceis, né, que eles são não invasivos, para tentar ajudar o paciente, para não ficar futricando, pedindo tanto exame de imagem. Esses dois exames de sangue, um é o ASCA, que é o anticorpo anti-Saccharomyces, e o outro é o PEANCA, tá, gente? O PEANCA é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. Se eu não me engano, vocês sabem mais do que eu, o PEANCA pode estar positivo na granulomatose de Wegener, que é uma vasculite. Então, eles não são específicos, nem de Crohn, nem de retocolite, mas eles dão muitas pistas, principalmente também naquele paciente que está enroscado, naquela colite indeterminada, que você enroscou na clínica, você enroscou no exame laboratorial, você enroscou no exame de imagem, você está na cara, já fez até colono, você está na cara do gol, você não sabe se você chuta do lado direito, que é doença de Crohn, ou você não sabe se você chuta do lado esquerdo, que é retocolite. Então, esses dois marcadores sorológicos dão muita pista. Então, por exemplo, se eu pego um PEANCA positivo, ele vai falar muito mais a favor desse paciente ser portador de retocolite. Se esse paciente já vem com ASCA positivo, ele já fala mais a favor da doença de Crohn. Então, repito, não são exames rotineiramente pedidos, porque vocês vão ver aqui que até 10% da população sadia pode ter o ASCA positivo, tem reações cruzadas com hepatite C, com cachaça, com hepatite autoimune, então não é rotineiro, é para quando realmente você enroscou, você está no sinalmente, mas você não consegue dar aquele diagnóstico de certeza para o seu paciente, e às vezes, mesmo fazendo, você também pode ainda ficar como colite indeterminada, mas eles dão digamos, uma boa ajuda, tá bom? Exame de sangue, o SUS cobre. E por último, existem os marcadores genéticos, que como eu falei, já foi isolado os cromossomos, tal, mutação no cromossomo 16, tal, braço curto, braço longo, braço não sei o que lá, já existe. Aqui, infelizmente, no interior, não fazemos rotineiramente, eu nunca fiz de nenhum paciente meu estudo genético, mas possivelmente se a gente pegar um grande centro, possivelmente esses pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, eles serão estudados a parte genética deles. Também não significa que eu tenho esse cromossomo que eu vou ter essa doença, né? Predispõe, lembra, tinha um fator intrínseco, mas eu preciso daqueles fatores extrínsecos, os gatilhos, para eu começar a ter manifestação da doença de Crohn ou da retocolite mesmo. Eu queria que se alguém quisesse falar de livre espontânea pressão,
se vocês conseguem pensar em diagnósticos diferenciais de doença inflamatória intestinal. Alguém quer falar? Não? Não vem nada, cabeça? Intolerância à lactose? Topíssimo, a gente vai falar isso semana que vem, ou na outra, não sei. Intolerância à lactose é aquele paciente que vai ter diarreia, que vai ter dor abdominal, e eu falei para vocês que esses daqui também. Mas a gente sabe, né, que o paciente com intolerância à lactose eu tenho, você pode ter, a gente não vai emagrecer por intolerância à lactose, a gente não vai evacuar sangue, a gente não vai ter anemia, a gente não vai ter alteração na coluna, mas é um importante diagnóstico diferencial, sim. O que mais? A síndrome que você falou aula passada do intestino irritável também. Falamos da síndrome intestino irritável também, adulto jovem, estressado, ambas piora com estresse, lembra? Síndrome do intestino irritável e doença inflamatória intestinal. Só que lembre, né? Vocês lembram disso, mas são esses diagnósticos mesmos. Na síndrome do intestino irritável, o paciente não tem nada no exame físico, nada no laboratorial, nada no exame de imagem, e aqui a gente viu que é muito rico, né? Exame físico, laboratorial, exame de imagem, mas sempre pensar assim, síndrome do intestino irritável, pois é uma doença altamente prevalente, é muito comum. O que mais? Gente, está dando um delay do meu som, vai travar, não sei se vai travar, se vai voltar normal, está dando delay. O que mais? Câncer. Câncer, falamos da senhorinha, que teve uma alteração do hábito intestinal, que sangrou, que emagreceu. Um muito importante que a gente vai falar semana que vem, doença celíaca. Essa é bem importante, que é essa da anemia, essa da diarreia, essa emagrece. Eu estou com uma paciente, inclusive, no consultório, que foi essa semana, eu estou enroscada para fechar ela, ou celíaca, ou doença de Crohn. Ela tem faixa etária jovem, ela emagreceu 30 quilos, ela tem estufamento abdominal, ela tem albumina baixa, então as duas cursam com isso. E ela tem uma colonoscopia normal. Eu descarto o Crohn? Não, vai com o Crohn dela, do Delgado, realmente. Então eu estou meio que na fase de investigação dela, é como se fosse um detetive mesmo. Então há N diagnósticos diferenciais. Vocês estão vendo nessa tabelinha N, mas a gente vai acabar falando muito desses diagnósticos diferenciais até na aula da semana que vem. Gente, está travando muito meu vídeo. O áudio tá bom para vocês? Tá normal, professor. Porque para mim o vídeo trava. O vídeo aqui de novo. Legal, professora. Ai, que bom. Aqui, eu digitalizei isso aqui de um livro que tem quase 1.200 páginas, tá? Para ilustrar as grandes características, diferenças, características de Crohn e retocolite, mas são sempre aquelas que falamos. Transmural na Crohn, superficial na retocolite, pega o ilho na doença de Crohn, não pega o ilho na retocolite, sangra em uma na retocolite, não sangra na outra, uma pega mais o reto, outra pega mais o ilho. A gente falamos muito sobre isso, eu queria que vocês gravassem muito, muito isso. Aspectos clínicos, aspectos histológicos. Vamos já entrar na parte do tratamento, embora sexto termo, não vou cobrar isso, acho que não, é lá sexto ano, na verdade, lá no internato que eu vou cobrar, mas eu preciso apresentar, pelo menos uma apresentação da terapêutica, né, vocês saberem que isso tem tratamento, senão vocês vão ver aquele intestino lá horroroso e vão ficar de cabelo em pé. Então, tem tratamento. Primeira coisa deles, parece besteira, mas não é, né? Primeira coisa que ela parece tutoria, né? Aspecto biopsicossocial do indivíduo, mas é extremamente importante para todas as doenças, principalmente de uma doença que a gente está falando que pode ter esse gatilho emocional. Então, tentar manter esse bom relacionamento médico-paciente, senão ele vai no você, não gosta, vai depois de 3 dias no doutor X, depois no doutor Y, fica fazendo exame, retarda esse diagnóstico, evitar, na medida do possível, o uso de antidiarreicos, o Zimosec, loperamida,
evitar os buscopans da vida, que são os antiespasmódicos, que esses pacientes podem evoluir com um quadro de colite fulminante, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, principalmente quando usa muito Buscopan. Muitas vezes prescrevemos ou pedimos ajuda para o pessoal da psiquiatria, dá um remedinho para esse paciente ficar mais tranquilo, já que essa doença pode ter essa relação com o estresse, com o emocional, com a ansiedade. Eles perguntam para a gente o que eu vou poder comer. Pode comer por boca, é lógico, eu vou evitar fritura, eu vou evitar corante, fast food, conservante, eu vou evitar essas tranqueiras. Eu vou estimular o consumo de uma dieta orgânica, de uma dieta natural, de uma dieta normal, arrozinho, feijão, a carne, a verdura, o legume, a fruta. Muitas vezes oral, muitas vezes tem que passar uma sonda enteral nesse paciente para ele comer, que ele não está aceitando comer, ele tem náusea, ele está num processo de emagrecimento, de catabolismo importante, e muitas vezes, dependendo como vocês vão ver, esse intestino fino, esse intestino grosso, esse paciente não tem capacidade alguma de absorção intestinal. Então, não adianta nem dar por boca, nem dar por sonda nasointeral. Eu tenho que dar parenteral, que é pegar uma veia ou uma jugular ou a subclávia e dar comida realmente, dieta parenteral preparada para esse paciente, senão ele vai ficar dessa grossura aqui. O que eu vou ter que repor? É sangue, é ferro, é ácido fólico, é B12, é extremamente individual. Você vai dosar e vai ver o que ele está precisando repor. Se vai ser reposição oral, se vai ser endovenoso, se vai ser intramuscular, você vai acabar decidindo, mas não é objetivo hoje estar ensinando isso para vocês. Objetivo de uma forma rápida, não precisa decorar esse slide, só para ilustrar. Tentar modificar a história natural da doença, que é muito triste. Tentar promover uma cicatrização importante, de forma mais persistente dessa mucosa, que eu lembro a vocês que ambas, né, o pleonasmo, ambas as duas, retocolite Crohn, elas dão a crise, sai da crise, dá crise, sai da crise, é igual uma gastrite. Tentar evitar a formação, né, evolução para complicações, como estenose na doença de Crohn, fístulas, formação de abscesso, que esse paciente tem que, às vezes, operar, lavar essa cavidade, vai dar febre, vai dar sepse, evitar muitas hospitalizações, evitar muito tratamento cirúrgico, principalmente na doença de Crohn, né? Não adianta você tirar um pedaço, pode voltar em outro, então sempre esgotar o tratamento clínico para estar evitando cirurgia, internações em UTI de formas desnecessárias, sempre tentar melhorar, na medida do possível, a relação custo-benefício do tratamento, mas basicamente melhorar, tentar promover uma melhora da qualidade de vida. Isso daqui não é merchan, não é propaganda, mas existe um suplemento alimentar específico para IBD, que são para as doenças inflamatórias intestinais, que às vezes vocês vão pegar lá no postinho, um paciente com Crohn, com retocolite, que está bem emagrecido, aí vocês vão dar Sustage, Ensure, valeu a ideia, valeu, né, são alimentos hipercalóricos, super valeu a ideia para tentar ajudar, né, no processo de engordamento, digamos, ou diminuir o emagrecimento, mas são alimentos, esses Sustages, qual que é o outro que eu falei? Sustage e, esqueci o nome agora, acabei de falar, são suplementos com uma osmolaridade aumentada. Então, às vezes você dá, como eles têm osmolaridade aumentada, puxa a água para dentro do intestino e acaba provocando mais diarreia no paciente. Então, a gente tem esses específicos, repito, para doença inflamatória intestinal, igual uma lata de leite ninho, digamos, que você pode misturar principalmente na água, evitar o leite, porque às vezes o paciente pode também ser intolerante à lactose, e esse paciente pode tomar oral, enteral ou parenteral, tá bom? Ele pode tomar dessas três formas, até na veia, parenteral, e esse alimento, digamos, ele tem glutamina, que é um aminoácido extremamente, quem já foi nutrólogo sabe que o pessoal da nutrologia adora suplementar o aminoácido glutamina para regeneração de mucosa intestinal. Ele tem esse fator transformador beta 2,
que age como se fosse um anti-inflamatório intestinal. Então, ele trata a doença, digamos, e ele alimenta o seu paciente. Infelizmente, é um alimento caro, cerca de 300 e poucos reais uma latinha, do tamanho de uma latinha de leite ninho. Então, dá para pouquíssimos dias, o alto custo, infelizmente, não fornece. Aí a gente tem que entrar com um processo judicial, se o paciente não tiver condição para o governo, digamos, comprar para ele. Agora, já entrando no tratamento medicamentoso propriamente dito, nós temos algumas classes, só vou citar, classes de medicamentos que a gente pode e deve utilizar. Principalmente, queria chamar a atenção desses 5-ASA. Esse 5-ASA é a mesalazina. Vocês vão muito ouvir dizer isso lá no internato. O 5-ASA, então, é a mesalazina. Não vai cair para vocês, acredito que não. A mesalazina é o tratamento, principalmente para retocolite. Ela tem uma ação anti-inflamatória no colo, por isso que ela é mais para retocolite. Lembra vocês que eu citei na aula da semana retrasada, evitar o uso dos diclofenaco, nimesulida, piroxicam, ibuprofeno, dos anti-inflamatórios de uma forma geral, para os pacientes portadores de tanto de Crohn como de retocolite. Muitas vezes lançamos mão dos corticoides velhos, os bons e velhos corticoides, que a gente passa também em períodos de atividade da artrite reumatoide, do lúpus, mas vocês sabem que o corticoide não seria uma droga adequada para manutenção. A gente passa na fase mais ativa, mais aguda, mais importante da doença. O objetivo é não manter esse paciente com corticoide, só numa fase mais aguda mesmo. A gente tem a prednisona oral, a hidrocortisona, que é endovenosa, que é utilizada para uma crise de asma, também é importante, e temos a budesonida, que é do Alenia. Vocês aprendem aí na pneumo aquela budesonida? Do Alenia e tal, é a mesma budesonida, só que lá é inalatória e a gente tem, por exemplo, oral. Mas só quero que vocês saibam que o corticoide é uma classe, não precisa saber esses pormenores. Temos alguns antibióticos, eu falei para vocês que muitos alteram a flora intestinal e da diarreia e é gatilho, tudo verdade. Mas a gente tem 2, principalmente, que também servem de tratamento. O Flagyl, né, o metronidazol, e a ciprofloxacina, como vocês estão vendo aqui. E a gente tem os imunossupressores também, a azathioprina, 6-mercaptopurina, metotrexato, que são medicações bem bacanas, porque vocês sabem que a retocolite, a doença de Crohn, é aquele meio que autoimune, aquele que você produz um anticorpo contra o seu intestino. Então, você vai lá e dá uma imunossuprimida nisso. Então, a gente utiliza muitos imunossupressores, não precisam, de novo, saber esses pormenores, só saibam que são imunossupressores. E, por último, mas não menos importante, muito importante, diga-se de passagem, o tratamento hoje de escolha, principalmente da doença de Crohn, também da retocolite, mas principalmente da doença de Crohn, são algumas injeções, que a gente chama de anti-TNF, que inclusive a reumatologia também prescreve, a dermatologia também prescreve essas mesmas medicações. São drogas que vão agir no fator de necrose tumoral, que eu mostrei lá nos slides anteriores. Lembra que eu mostrei aquela cascata inflamatória? Eu falei, gente, presta atenção aqui nesse fator de necrose tumoral, que eu tenho uma medicação super potente que vai frear a ação do fator de necrose tumoral, tá? Então, a gente chama de terapia biológica ou anti-TNF. Existe uma tabelinha, vocês não precisam saber, é aquela mesma tabelinha da asma. Lembra da aula de asma? Vocês já tiveram asma na pneumo, gente? Sim. Lembra? Você classifica a asma intermitente, noturna, leve, não sei que tipo lá de asma, e para cada tipo de asma, de classificação, não tinha um tratamento adequado? Aham. A mesma coisa a gente tem para as doenças inflamatórias intestinais, a mesma, mas eu não vou fazer vocês decorarem isso de forma alguma. Vamos entender
ou vão entender e decorar lá no internato. Então, por exemplo, para casos leves, moderados, existe uma tabelinha, quantas evacuações ao dia, quanto que está a hemoglobina, quanto que está a frequência cardíaca, que está taquicárdico, que está hipotenso, não vou fazer vocês decorarem, mas é de grosso modo, casos mais leves, a gente passa muito a mesalazina, que eu citei a vocês. Utilizávamos muito antigamente, para quem for também ler algum livro antigo, a sulfasalazina, que é uma prima irmã da mesalazina, mas a sulfa induz a hemólise. Então, às vezes vocês vão pegar aquele paciente que melhorou a diarreia, melhorou a dor, está ganhando peso, a coluna está boa, mas o hemograma vem anemia. Você fala, caramba, que anemia que esse meu paciente está apresentando, você melhorou tudo. A própria droga pode induzir a anemia, a sulfasalazina, então por isso que ela rotineiramente não mais utilizada e mais a mesa. Para casos mais graves, sempre, aí também tem uma tabelinha do que explicando que é grave, acho que aquela retocolite, que eu mostrei no terceiro vídeo, talvez eu classificaria como grave, vocês viram que está bem inflamado, cheio de sangue, corticoide, sem sombra de dúvida. E para casos que a gente quer tentar manter a calmia, a azatioprina, 6-mercaptopurina, que são aqueles imunossupressores para tentar manter esse paciente sem atividade inflamatória, mas cada qual seu efeito colateral. Por exemplo, os imunossupressores, principalmente a azatioprina, que a gente passa também muito para doenças reumatológicas, hepatite medicamentosa, tem que dosar TGR-TGP seriado, pancreatite, amilase, lipase, mas isso não é o mais importante da nossa aula, sem sombra de dúvida, não é isso. Talvez vocês saibam as classes, eu posso perguntar, pedir um diagnóstico, para vocês justificarem aquela hipótese diagnóstica, eu acho que é Crohn porque tem fístula, porque tem calprotectina fecal, porque tem isso na tomo, isso na colono, e eu posso pedir para vocês formularem uma prescrição. Aí vocês podem citar, possivelmente poderá fazer uso dessas medicações. Não vou cobrar dose, mecanismo de ação, não é isso. Quero também chamar atenção, principalmente de novo, para a doença de Crohn. A doença de Crohn é mais vasto, a terapêutica, basicamente, da retocolite é mais mesalazina. A gente pode fazer o step-up, se vocês forem ler em artigo científico, eles vão falar muito isso, que é começar do começo para o final, dizer que é o infliximab, que é aquela injeção, os pacientes chamam de vacina, que é o anti-TNF, e a gente pode fazer também, não é errado, top-down, começar do mais forte e, digamos, para o mais fraco, tá? Não tem certo, não tem errado. Normalmente, quando a gente pega um quadro mais grave, mais importante, a gente já dá uma medicação mais forte e vai tentando caminhar para medicações mais fracas que mantenham sem atividade inflamatória. Ou eu estou com um paciente leve, estou dando medicação, digamos, leve. Ele vai piorando, não vai respondendo, eu vou subindo os degraus, como vocês estão vendo aqui. Só para exemplificar também, e exemplificar de novo, tudo isso que eu vou mostrar agora são as injeções, que eu igual falo, a reumato utiliza, a dermato utiliza, que são os anti-TNFs, são anticorpos anti-fator de necrose tumoral. Primeiro a existir, esse daqui, quando eu estava terminando faculdade, começando residência, então é velho, que é o infliximab, é um anti-TNF, uso endovenoso, vocês estão vendo, não é para saber dose, principalmente quem vai usar, quem não vai usar, saibam que existe, que quando o paciente fala, eu estou tomando uma vacina, como eu falei, eles falam muito a parte vacina, estou tomando uma vacina para doença de Crohn, você fala, vacina? Não, é uma injeção, tá, é o anti-TNF, endovenoso, que eu quero chamar a atenção dessa medicação que ele pega, é fornecido pelo alto custo, e o paciente tem que ser administrado em centros de infusão. O que é centro de infusão? Aqui em Prudente a gente tem 2, pacientes do SUS, é feito lá na quimioterapia, perto do shopping, quem é prudentino sabe o que eu estou falando, ali na rotatória do museu, tem um lugar que faz químio, que tem até tomógrafo, lá o Bressa atende lá até, e lá é feita essa infusão endovenosa, e para aqueles particulares que têm convênio, vocês devem ouvir dizer, na Oncoquer, que é uma clínica também de quimio, não é, isso aqui não é câncer, tá gente, isso aqui não é quimioterápico,
mas o paciente vai lá num ambiente seguro, num ambiente calmo, para fazer a administração. Esse endovenoso, também passo, é o mais antigo. A gente tem depois mais recente, são os nomes muito parecidos, né? Infliximab, adalimumab, como eu falei, não é para decorar. São todos anti-TNFs, isso eu quero que vocês saibam que existe essa classe. Esse daqui é como se fosse, desculpa a comparação grosseira, leite de vaca para a doutora Elza e INAN para a doutora Elza, né? Ele é mais humanizado, digamos. Esse daqui, ele é mais moderno. Esse aqui o uso é subcutâneo, como vocês estão vendo. E esse aqui não precisa ir no centro de infusão. O próprio paciente pode aplicar, igual uma insulina, né, na gordurinha da barriga, na gordurinha da coxa, porque ele dá muito menos reação alérgica. Por isso que o paciente pode administrar em casa, ele é humanizado, digamos. Já esse daqui, que é mais antigão, prescrevo muito, ele é muito bom, mas ele pode dar reação infusional. Por isso que ele é feito nos centros de infusão. O paciente tem que ficar lá com o oxímetro, monitorizando pressão, pode fazer uma urticária, às vezes precisa de um corticoide lá rápido para tirar ele da alergia. Esse daqui não. Ah, é para todo mundo que eu prescrevo esse? Não, acho que os dois, né, tem mercado para os dois, público. O que eu, particularmente, meu nível de evidência é muito baixo, eu acabo fazendo? Para aquele paciente que eu vejo que é tigrão, que não vai aderir ao tratamento, que vai falar que tomou e não tomou, eu mando ele lá para o centro de infusão. Aplica lá, porque a enfermeira vai dar presença para ele. Se ela não for, ele vai me ligar. Para aquele que eu vejo que é mais certinho, que vai aderir, que eu tenho confiança, se ele falar que tomou ou não tomou, eu passo esse. Porque ele vai tomar. Se ele tomar ou não, eu não vou ficar sabendo. Realmente é uma relação de confiança entre o médico e o paciente. Ambos são todos anti-TNFs, tá? Esse aqui, de novo, o adalimumab, que é esse que eu estava explicando, a seringuinha, ele faz, já vem pronta, né, uma seringa ampola, que a gente fala, ele já faz subcutâneo. Falando um pouquinho mais, depois vocês leem, tá, o adalimumab. Esse daqui, gente, é o vedolizumab, todos os mabs, né, dá até para colocar o nome do filho da gente de vedolizumab. Também, outro anti-TNF, esse é mais moderno ainda. Os tequinumab, e não termina, vai por aí, vai, não acaba mais. O pessoal da dermato adora passar o tequinumab, principalmente para artrite psoriática. O paciente tem psoríase e tem artrite psoriática junto, eles adoram. Então, são medicações que a gente meio que compartilha juntos, tá? Falando um pouquinho, finalizando sobre as complicações das doenças inflamatórias intestinais, sangramento, principalmente a retocolite, obstrução, mais doença de Crohn, estenose, podemos ter perfuração, sim, infelizmente, podemos ter abscesso, tenho falado isso, fístulas, principalmente Crohn, e essa evolução chata, embora rara, mas chata. O intestino do paciente dilata até ele estourar igual uma bexiga. A gente chama de megacólon tóxico, embora raro, acontecia muito mais no passado, hoje em dia não acontece tanto, porque você já faz um diagnóstico mais cedo e já trata, evitando a evolução para o megacólon tóxico. E câncer, principalmente na retocolite, que pega o cólon, né, principalmente, após 10 anos do diagnóstico. Então, todo paciente que tem mais de 10 anos, tomara que ele esteja bem cuidado, mas aí já começa a aumentar muito mais a chance dele evoluir com adenocarcinoma de cólon, na retocolite, principalmente. Isso é uma radiografia do megacólon tóxico, o intestino fica extremamente dilatado, tem que ir para uma cirurgia de urgência, esse intestino, como vocês estão vendo, está dilatado, verde, podre, pronto para perfuração, e pode levar sepse, de novo choque séptico, óbito, embora raro, mas é uma complicação de retocolite da doença de Crohn. A gente existe, como tem o dezembro laranja, do câncer de pele, tem acho que é o agosto do suicídio, eu não sei as cores certinhas, a gente tem um maio roxo, né? Por sinal, o mês que vem, que é um mês dedicado, né, às doenças inflamatórias intestinais.
Então, vale a lembrança aqui que a gente está entrando nesse mês de maio, e finalizando a aula, né, doença de Crohn, retocolite, e euzinha aqui, a doutora Giovanni, e a gente espera que no médio, longo prazo, mais curto, se for possível, a gente consiga tratar, né, adequadamente essa doença, promovendo uma melhor qualidade de vida ao nosso doente. Gente, alguma dúvida? Não, professor, eu só queria pedir se desse para deixar os slides também, depois de deixar. Deixo, eu vou ver que jeito até eu